mais. Vamos embora. Por quê? Porque agora vem muita energia positiva, hein? Agora vem muita energia positiva, hein, galera? Vambora. Outra coisa, papel e caneta na mão. Quem não pegou papel e caneta na mão, pega agora, tá? Por quê? Porque vão vir perguntas, exercícios, atividades incríveis, porque essa pessoa agora, né, ela que é especialista em desenvolvimento de pessoas e é Gold na doTERRA, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Luziana Araújo, a palavra é sua, minha amiga. Uhul! Uhul! Ê! Lu, 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 Lu. Pronto, acabou a palestra. Boa tarde, que tarde maravilhosa, hein? Quem estava com saudade do weekend aí, quem participou das edições anteriores? Eu mesmo estava morrendo de saudade. Eu. Para quem nunca participou e está participando pela primeira vez, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com todas essas palestras, né, da Tiele, das gêmeas. Gente, que isso, hein? Só conteúdo maravilhoso. Quanto aprendizado só no dia de hoje, em uma tarde, né? Isso tudo é feito com muito carinho para vocês e por vocês, porque nós temos uma causa, né? Nós não estamos aqui por um acaso, nós temos uma causa. E quando eu escutei a Grazi dando o testemunho dela, eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu acompanhei a Grazi desde quando ela falou, Lu, estou grávida. E o kit dela tinha acabado de chegar, ela fez o cadastro com a Marcele, e eu também não tinha experiência com grávidas, né? Usando os óleos essenciais. Mas qual é a nossa missão como consultor de bem-estar? Ir atrás de respostas para ajudar as pessoas, né? Então, estava sempre ali junto com ela, eu e a Marcele, e ela usou os óleos essenciais durante toda a gravidez, no parto, teve, né, essa experiência aí que ela contou com a bebezinha, e que, graças a Deus, hoje ela está linda, maravilhosa. Então, assim, são muitas histórias, né? Quem está com a gente desde o início sabe, assim, são muitas histórias que nós temos para contar, tá? Então, hoje, nós vamos falar do nosso porquê, né? Qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Então, eu vou compartilhar aqui os meus slides, a gente vai bater um papo e a gente vai aprender um pouquinho, né? A dar um início em como você pode abrir um caminho, o seu caminho, e descobrir por que você faz o que você faz, tá? Pode ser na doTERRA ou pode ser na sua vida pessoal, tá bom? Agora sim? Show! Show! Então, vamos lá. Vamos lá, encontre o seu porquê. Claro que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, né? Porque é um assunto que muitas pessoas buscam descobrir o seu motivo, o seu porquê, o seu propósito. O que eu vim fazer nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Então, muitas pessoas, não são poucas, tá? Muitas pessoas até hoje não sabem qual é o seu propósito aqui na Terra. Qual é a sua missão? Qual é o seu porquê? E eu falo isso porque eu vivi anos da minha vida procurando. Anos da minha vida querendo saber o meu propósito de vida. Anos querendo saber realmente o que eu vim fazer aqui. Agora imagine quantas pessoas hoje ainda passam por isso, né? Que procuram, não sabem por onde realmente começar, como eu também não sabia, tá? Então, eu sou professora da rede pública aqui em Brasília há mais de 25 anos, né? Então, eu sempre tive essa missão de ensinar. Eu gosto muito de ensinar, de ajudar pessoas. Então, mesmo dentro da educação, onde eu
fazia isso e faço ainda, tá? De ensinar as pessoas, eu sempre senti que faltava algo que não era completo, né? De pegar ali e só ensinar um conteúdo e que estava tudo bem. Não, eu sempre senti uma insatisfação. Apesar de amar os meus alunos, de preparar uma boa aula, para mim nunca era completo ou suficiente, tá? Então, em 2015, eu procurei ir atrás de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, era algo que eu precisava olhar para dentro de mim e descobrir realmente qual era o meu verdadeiro propósito. E aí eu fui fazendo vários cursos de desenvolvimento pessoal, fui trabalhando já com os meus alunos, com os meus colegas de escola, né? Aplicando ferramentas de desenvolvimento pessoal. E nesse caminho todo, em 2018, apareceu doTERRA na minha vida, que foi onde eu consegui realmente conectar aquilo que eu estava buscando, que era realmente ajudar pessoas, com aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, tudo começou aí, tá? A busca pelo autoconhecimento. Quando a gente está buscando algo, é muito mais fácil da gente encontrar do que a gente ficar só à espera de um milagre. Então, a gente precisa entrar em movimento, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, né? Parar de olhar só o que está à nossa frente e começar a ampliar a nossa visão de mundo, né? O nosso mapa de mundo. Então, a gente precisa sair realmente da nossa zona de conforto. A gente precisa buscar soluções, precisa buscar autodesenvolvimento, precisa buscar algo novo para a nossa vida quando a gente está insatisfeito. E eu vou falar uma coisa, o ser humano ele sempre vai estar insatisfeito. Isso é bom para a gente não ficar na zona de conforto, né? Então, foi a nossa história, né? A minha história, ela começa na doTERRA, no final de 2018, né, quando o Rafa e o Rodrigo Seixas nos apresentou os óleos essenciais, né? Foi uma coisa mágica, eu não estava em casa, mas ficou o cheiro do limão siciliano no copo onde eles tomaram a água. E, a partir daquele momento, só sentindo o cheiro do óleo essencial no copo, eu já me apaixonei por aquele cheiro, né? E aí a gente começou a utilizar os óleos essenciais, fizemos o nosso cadastro com o Kit Brasil e começamos a utilizar os óleos essenciais. O Arthur, desde bebê, sempre teve muitas crises respiratórias, muitas. Esse menino, ele vivia de 15 em 15 dias no hospital, na emergência, sufocado, já teve que tomar adrenalina na veia. Então, assim, era de talvez 1 ano e pouquinho até os 8 anos de idade, a nossa vida foi socorrer o Arthur nas crises respiratórias dele. Era sufocante até para a gente, né? E aí os médicos sempre passavam o quê? Corticoide, antialérgico, até a sugestão das vacinas, né? Que eram caríssimas. E aí foi quando a gente conheceu os óleos essenciais, e aí a única esperança, né, ao conhecer aqueles óleos e ao ler um pouco sobre os óleos essenciais, que eu não tinha conhecimento nenhum, zero conhecimento de óleos essenciais na época. Só que quando eu senti aquele cheiro, que a gente foi para a internet na mesma noite, a gente foi pesquisar o que era doTERRA, e aí a gente encontrou alguns vídeos, não tinha muita coisa no Brasil, né, sobre doTERRA. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente foi realmente aprendendo muita coisa sozinho. Por quê? Porque os óleos essenciais já estavam trazendo benefícios para a vida do Arthur. Então, a gente fez o cadastro em novembro, em janeiro o Arthur teve uma crise, eu consegui tirar ele da crise com os óleos essenciais. Depois ele só teve uma outra crise em abril de 2019, ou seja, já estava bem espaçado, né? E foi quando a gente começou a compartilhar
é o que aqueles olhos estavam fazendo em nossas vidas, dentro da nossa casa. E aí foi quando eu fiz a primeira classe, né, em casa. Foi justamente para poder começar a compartilhar o porquê que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo. Então, e aí a gente não parou mais, né? A última crise que o Arthur teve, crise de asma mesmo, foi em abril de 2019. Ele nunca mais teve crise de asma. Ele tem as crises de tosse, né? Igual todos nós temos, né? Nesses períodos aí. Ele teve recentemente, agora em outubro e novembro, umas crises persistentes, né? E que eu consegui tirar ele de uma tosse alérgica de madrugada foi com o óleo de melissa, tá? Foi uma experiência, assim, maravilhosa, que eu já tinha tentado os outros óleos, e aí consegui tirar com o óleo de melissa. Então, esse é o nosso porquê. Esse é o nosso porquê. Por que que eu compartilho os óleos essenciais? Porque eu quero que outras mães que de repente passam por essa mesma situação de ter filhos em casa com crises respiratórias, possam fazer uso de produtos naturais que não têm efeitos colaterais e que pode trazer, como trouxe para nós, uma excelente qualidade de vida, né? Então, hoje o Arthur dorme, por exemplo, a gente dorme, né? Então, isso é qualidade de vida. Como que a gente faz isso? Compartilhando os óleos essenciais, para que as pessoas possam fazer uso de forma correta e atingir, dentro da saúde física, mental, emocional, aquilo que ela tanto busca, né? Que é a saúde. Então, os óleos essenciais a gente trata como uma prevenção, mas eles também vão nos ajudar em momentos difíceis da nossa vida. Então, esse é o nosso porquê. Por que que a gente faz o que a gente faz? Porque nós queremos ver mais famílias felizes, né? Mais famílias aí usufruindo de produtos que realmente trazem resultado para a nossa vida. Hoje o Arthur está com 12 anos, né? E super saudável, graças a Deus, tá? E ele está aqui olhando para mim e sorrindo. Beijo, lindo. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre o seu porquê, né? Eu já falei do meu porquê, agora nós vamos falar do seu porquê, do nosso porquê, do porquê do Terra. Então, vocês podem escolher aí um óleo para começar a participar dessa aula, se conectar com essa aula. Podem escolher aí o óleo de vocês, tá? Eu vou começar com a camomila romana, depois eu vou falar o porquê, tá? Da camomila romana. Então, tá aqui nosso olhinho, camomila romana. As meninas falaram dela aí agora há pouco. Camomila só lembra o chazinho, né? Chazinho de camomila. Então, qual é o óleo que você vai escolher aí hoje para se conectar a essa aula, tá? Então, papel e caneta na mão, porque eu vou fazer muitas perguntas. Eu quero que vocês saiam daqui dessa aula com algo concreto para você colocar em prática, tá bom? Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento com esse encontro de hoje? Certo? E o que você deseja alcançar ao final dessa aula? Para a gente não perder tempo, você não precisa copiar as perguntas. Depois vocês terão essa aula aí. Só vão colocando as respostas para que vocês possam participar efetivamente. E quando a gente escreve, algo mágico acontece. Então, vamos escrever, tá? Então, o seu nível de comprometimento. Você está realmente comprometido com essa aula ou você está com a aula ligada, a imagem sua desligada e fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Tá? Então, quando a gente fala em comprometimento, é isso, é você estar 100% aqui para que você possa aproveitar desse momento.
né? Isso aqui é feito com muito carinho para vocês. Então, sinta-se presente 100% aqui, tá? Fecha a porta se necessário, vai para um outro canto da casa, mas fique 100% presente, para que você possa realmente aproveitar esse tempo. E tempo é uma coisa que não volta, né? Então, a gente pode aproveitar melhor o tempo que a gente tirou hoje, a tarde de hoje, para poder aprender um pouco mais e se desenvolver, tá? Então, encontre o seu porquê e compartilhe. Então, quando a gente pensa em encontrar o nosso porquê, não é para ficar só com a gente. O nosso porquê ele tem que ser algo muito maior do que a gente pensar só em nós. O nosso porquê ele precisa atingir outras pessoas. Então, o nosso porquê ele pode ser tanto pessoal como profissional. A nível pessoal, eu vou me desenvolver, tanto físico como mental, como emocional, para que eu possa ter condições, né, com esse meu desenvolvimento, essa minha melhora, eu ajudar outras pessoas a encontrar, de repente, o porquê delas, ou ajudar outras pessoas a resolver problemas, algum problema que ela esteja passando. Todos nós temos capacidade para isso, tá? De ajudar outras pessoas. É uma missão de vida, é um propósito de vida. Quando você ajuda outras pessoas, algo mágico, né? O tempo inteiro vai acontecendo na sua vida. Então, a gente não pode pensar de forma egoísta. Vou achar o meu porquê, vou viver a minha vidinha, né? Só cuidando de mim, só, né? Só olhando para o meu umbigo. Não, a gente precisa encontrar uma causa maior para que você tenha satisfação diante da vida, tá? Senão a gente vai viver frustrado e eu entendo muito bem de frustração, tá? Eu passei anos da minha vida frustrada dentro da educação. E é interessante hoje que eu continuo na educação e eu dou a melhor aula que eu poderia dar para os meus alunos, porque eu não falo só de matemática. Entendem? Eu não falo só de matemática. Hoje eu levo óleos essenciais para a sala de aula e pingo na mão dos meus alunos para eles começarem, né? Porque eu dou aula só para adultos e eles chegam do trabalho cansado e vão direto para a escola. E aí eu chego com os óleos essenciais, né? Uma laranja, uma tangerina, para trazer mais alegria para a vida deles, para que eles tenham mais satisfação ali em assistir às aulas, colocar o difusor em sala de aula, conversar sobre um aluno, sobre a profissão dele, o que ele está, como que ele está na profissão, se ele ama aquilo que ele faz. Hoje eu sou uma professora totalmente diferente. Por quê? Porque eu fui atrás de algo maior. E esse algo maior, ele está diretamente relacionado com o nosso autodesenvolvimento. Aquilo que a escola não ensina, a gente precisa realmente buscar lá fora. Hoje eu sou super a favor de uma escola totalmente diferente, onde a gente possa desenvolver as nossas habilidades emocionais, onde a gente pode realmente encontrar o nosso motivo. Infelizmente, nós só temos conteúdo, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito diferente, tá? Em sala de aula. Compartilhe o seu porquê o máximo possível. Quando você olha para o seu interior, né, você vai compreender o seu porquê, tá? Você vai começar a viver com mais motivação, com mais paixão. Na hora que você acordar, você realmente vai abrir o olho e vai falar, uau, mais um dia, né? Mais um dia para eu compartilhar a minha missão na Terra, tá? Mais um dia para eu compartilhar o meu porquê. Então, a gente pode começar a se desenvolver tanto na vida pessoal como na vida profissional, quando a gente tem um motivo claro. O porquê você faz o que você faz. Não é só fazer. Não é, eu vendo óleos essenciais. Não é isso. Tá? Não é isso. Então, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais. Encontre o seu porquê, olhe para as suas histórias mais formativas. Então, nossas histórias, elas são
uma parte importante da descoberta do nosso porquê. Então, você lembrar lá da sua infância, por exemplo, o que você gostava de fazer, né? Então, quando eu lembro hoje da minha infância, eu lembro que eu era uma criança de fácil relacionamentos. Eu sempre fui uma criança com muitos amigos, muitas amigas, né? Eu sempre fui uma criança que gostava de estar no meio de pessoas. Então, olha só, isso vai dando dicas, né? Vai dando dicas, vai dando insights para a gente. Eu adorava brincar de médica. Eu adorava brincar de médica. O que o médico faz? Cuida de pessoas, né? Então, a gente vai trazendo situações assim que vai lembrando propósitos que podem estar ligados à nossa vida adulta hoje, tá? Eu sou professora também de ciências, eu adoro dar aula de ciências, sempre gostei de falar das flores, das plantas. E aí, uma curiosidade que eu observei depois que eu conheci os óleos essenciais é que nos livros de ciências da escola não se fala em óleo essencial. E eu fico me perguntando por que não é falado sobre essa parte da planta que é tão importante, tão rica nos livros que a gente tem nas escolas. Por que as crianças não aprendem que as plantas têm, algumas plantas, né, têm o óleo essencial, que é excelente para a saúde. Então, se o professor não tem esse conhecimento, igual eu nunca tive, claro que eu não vou passar isso para frente. Agora, eu posso falar nas minhas aulas de ciências que as plantas têm, né, algumas plantas, algumas espécies, produzem o óleo essencial, né? Então, por quê? Porque eu estou inserida hoje dentro de um outro mundo, tá? Então, vamos lá. Por que saber o seu porquê é importante? Por quê? Por que é importante você saber o seu porquê, tá? Saber o seu porquê significa ter um propósito mais claro do que você quer fazer da sua vida. Vai te trazer um significado mais importante na hora que você acordar. Você não vai acordar com aquela moleza, aquela coisa, ai, mais um dia, né? Não, você vai acordar, uau, né? Mais um dia para eu poder compartilhar aquilo que eu vim fazer aqui nessa vida. Então, isso faz com que você ou a sua empresa sejam mais atraentes, porque você está demonstrando isso através da sua fala, através até da forma como você anda, tá? Sua postura. Está deixando claro para as pessoas que você ama aquilo que você está fazendo, que você tem um propósito muito maior por trás quando você está vendendo um óleo essencial do que simplesmente fazer uma venda. A venda, ela é maravilhosa, ela é essencial, mas a gente precisa ter um motivo muito maior para que a gente consiga fazer a venda. Então, é o contrário, a gente começa a pensar de uma forma totalmente diferente quando a gente sabe o nosso porquê, tá? Você pode acordar toda manhã com um propósito e determinação, agenda pronta, né? Você não se tornar uma agenda de outras pessoas. Se você não tem uma agenda, você se torna agenda de outras pessoas, porque você vai acordar, não sabe o que fazer, vai deixando a vida levar até o dia terminar, para no outro dia acontecer tudo novamente do mesmo jeito, sem propósito e sem resultado. E você não entende por que não tem resultado na vida em nada. Em todas as áreas da vida, ou no financeiro, ou no profissional, ou no amoroso, ou no seu propósito de vida. Por quê? Porque precisa realmente parar e descobrir o que você está fazendo aqui e, através dessa descoberta, você montar um plano de vida, um livro da sua vida, onde
cada capítulo ali você esteja realmente focado, tá? Vamos supor que o primeiro capítulo, como eu posso me tornar uma mãe melhor, né? O segundo capítulo, como que eu posso me tornar uma esposa melhor? O terceiro capítulo, como que eu posso me tornar uma consultora de bem-estar melhor? Tá? Então, assim, você vai escrevendo os capítulos da sua vida para ter mais significado e para que você curta a jornada, né? A gente precisa curtir a jornada e não ficar de olho lá no fim. Porque quando a gente encontra, por exemplo, eu quero comprar um carro, então eu estou batalhando para isso e eu só penso nisso, não curto a jornada, e quando eu compro o carro, tirei foto, andei, dali a pouco aquilo ali já perde um pouco o significado daquela coisa toda e você não curtiu a jornada, né? Você ficou só abrindo mão de um monte de coisas do dia a dia porque você estava fissurado só no resultado. Então, a gente precisa também ter essa consciência de curtir a jornada, tá? E você vai viver mais claramente, com mais otimismo, com mais confiança em si mesmo. Aqui o porquê da doTERRA, né? Se a gente está aqui, a gente precisa falar do porquê da doTERRA. A doTERRA não é uma empresa que vende óleos essenciais. Ela é muito mais do que isso. Então, quando esses fundadores, né? Essas 7 pessoas aqui incríveis, entre elas uma mulher muito poderosa, né, que está aqui no centro de tudo, o coração da doTERRA é a Emily, né? Ouvir essa mulher falando, ela fala com tanta paixão, ela só chora, né? E faz a gente chorar todas as vezes que a gente escuta essa mulher falando sobre o porquê da doTERRA. O porquê da doTERRA é algo muito grandioso. Quando eles decidiram fundar a doTERRA, né, não foi porque a gente quer vender óleos essenciais, gente. A gente não vai poder falar sobre cada item aqui, claro, né, que o nosso tempo é curto, mas eu sugiro que vocês entrem no site da doTERRA, tá, e procure lá o porquê da doTERRA, porque vai ter todos esses links aqui que eu estou mostrando, tá? Que são parcerias, são projetos humanitários que a doTERRA tem, tá? Quando eles resolveram criar a doTERRA, eles penhoraram a casa deles, né? Então, assim, eles fariam isso sem ter a certeza de um porquê muito grande? Jamais, né? Jamais eles fariam isso. Então, hoje, né, quando a gente entende um pouco da doTERRA, a gente vê, olha só, a doTERRA está no mundo inteiro. A doTERRA, ela tem um propósito muito grande no mundo, para o mundo, de fazer com que famílias tenham vidas melhores, em todos os sentidos. Quer você seja só um cliente ou um cliente preferencial, ou quer que você seja só um consultor de bem-estar, ou que você queira fazer doTERRA para desenvolver pessoas, ou que você, sabe? Então, assim, cabe todo mundo dentro da doTERRA. É isso. Cabe todo mundo, porque todo mundo tem um propósito de vida. E quando você entende doTERRA, você pode trazer o seu porquê para dentro da doTERRA. Aliás, o seu porquê ele precisa estar aliado também com o porquê da doTERRA. Se não tiver valores parecidos com a cultura da doTERRA, por exemplo, rapidinho você desiste, porque os valores não batem, estão em choque o tempo inteiro, tá? Então, para a gente poder também descobrir o nosso propósito, o nosso porquê, a gente precisa também entender um pouquinho dos nossos valores, tá? E falar em valores é uma coisa assim que muita gente também desconhece. Então, por exemplo, liberdade para mim é um valor muito alto. Muito alto. Então, eu não entendia por que trabalhar de 8 às 17 me causava uma certa coisa ruim. 8 não, era 7 da manhã às 17, né? Quando eu trabalhava o dia todo como dando aula. Porque eu me sentia presa. Eu tinha a obrigação, né, de acordar todo dia no mesmo horário,
pegar o carro, pegar a estrada e dar aula e ficar ali o dia inteiro e depois pegar a estrada. Aquilo me fazia mal. Mas eu só entendi isso quando eu estudei sobre os meus valores. E quando eu descobri que a liberdade de tempo, para mim, era dos meus maiores valores. Então, não adianta eu estar aplicando o meu porquê em um lugar onde eu não tenho a liberdade de escolha de tempo. E na doTERRA eu tenho a minha liberdade de escolha de tempo, né? Então, a gente vai conectando esses conhecimentos e a gente vai descobrindo coisas a nosso respeito que jamais a gente saberia se a gente não buscar. A busca incessante pelo nosso autoconhecimento. A gente precisa disso, tá? Você precisa de um mentor também que te ajude a fazer isso, né? Às vezes às vezes não, é muito difícil a gente dar conta disso sozinho, tá? Eu tive vários mentores de 2015 para cá, vários mentores de 2015 para cá, para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, vários, né? Eu jamais imaginava assim que eu iria falar em público, porque eu sempre tive vergonha de falar em público, apesar de ser professora em sala de aula, dando aula, mas eu sempre tive medo de falar em público, né? Então, hoje, quem me conhece hoje jamais, sei lá, se pensa, né? Isso, não deve ser, né? Que a Lu é super espontânea, é isso que eu ouço, é super alegre, né? Mas, realmente, era falta de autoconhecimento, tá? E hoje nós temos até a lavanda, né, para ajudar a gente a falar em público. Quando você vai falar, você pode colocar uma gotinha embaixo da língua, passa na garganta. A gente tem o fênel, que também ajuda na comunicação. A gente tem o espermint, que também ajuda na comunicação. Então, a gente tem recursos para ajudar a gente naquilo que a gente está buscando, que a gente está precisando, tá? Aqui eu tenho um livro para mostrar para vocês, do Simon Sinek. Comece pelo porquê, tá? Encontre o seu porquê, são 2 livros dele. O outro eu não achei aqui, não sei se eu emprestei, ainda não me devolveram, né? Mas eu vou passar no final ele para você. É um livro muito interessante, principalmente para quem quer desenvolver a liderança, tá? Os 2 livros dele. Mas para quem realmente quer se conhecer também, é um livro que vai te ajudar bastante. Então, normalmente, aí ele trabalha, eu fiz um resumo, né, para mostrar para vocês. Basicamente, ele trabalha esse círculo dourado, tá? Esse círculo dourado, ele vai te ajudar a identificar o porquê que você faz, ou a sua empresa faz o que faz. Então, geralmente, a gente começa a trabalhar esse círculo de fora para dentro, né? Então, o que você faz? A pessoa pergunta para outra, o que você faz? Eu vendo óleos essenciais. Como que você vende óleos essenciais? Eu compartilho nas minhas redes sociais ou eu faço visita na casa das pessoas. E por que você vende óleos essenciais? Porque eles fazem bem para a saúde, né? Porque eles trazem uma qualidade de vida melhor. Porque eu posso construir uma renda extra, uma renda residual. Então, geralmente, em tudo que a gente faz no dia a dia, a gente começa de dentro para fora. Porque quando você fala, eu vendo óleos essenciais, tem várias marcas de óleos essenciais no mercado, né? Quantas vezes eu já ouvi, mas tal marca é mais barata do que a doTERRA. Beleza. Por quê? Porque, de repente, a gente não está conseguindo passar a mensagem que realmente faz com que as pessoas comprem da gente, tá? Então, como que a gente deve começar, por exemplo, a ser um bom consultor de bem-estar? Eu estou falando de consultor porque aqui é um encontro de doTERRA, né? Mas eu poderia colocar aqui qualquer evento, eu poderia falar aqui da Apple, né? Por que a Apple é um sonho de consumo de muitas pessoas, tá? Por quê? Porque ela tem uma causa muito grande. Ela não vende celular, né? Ela vende algo muito maior. Por isso que quando eles lançam lá o iPhone 14 Plus, né? Formam fila ali de 6 a 10 horas
para as pessoas comprarem? Porque aquelas pessoas, elas querem ser as primeiras a comprarem. E o livro, ele fala sobre isso, né? Tem uma porcentagem de pessoas que elas querem ser as primeiras em tudo. Por isso que elas chegam primeiro. Porque ela vai naquela causa, ela vai no porquê, e aí ela começa a desenvolver aquilo dali, tá? Então, o porquê é o início de tudo, é o que vai justificar a existência do negócio. Então, você conhecer o porquê da doTERRA vai fazer com que você tenha uma fala melhor na hora que você vai prospectar uma pessoa. Você sabe o porquê da empresa? Você sabe por que você quer fazer doTERRA? Você sabe por que você quer ser um cliente preferencial da doTERRA? Você sabe por quê? Né? Você quer ser um bom consultor, um excelente consultor da doTERRA? Você sabe por que você quer chegar a Diamond na doTERRA? Sem responder essas perguntas, gente, a gente só começa a fazer o negócio e começa a vender óleo, e as pessoas perguntam o que você faz, aí eu vendo óleo, como que você vende esse óleo, mas ninguém sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Então, todos nós precisamos ter um porquê muito claro, tá? Então, olha só, responda essas questões aí. O que eu faço? Pode anotar aí. Não precisa ser longo, tá? É só para a gente ter participação. O que eu faço hoje? Como que eu faço isso? E por que eu faço isso? Então, rapidinho aí, 1 minutinho para vocês responderem, tá? O que você faz? Como você faz? E por que você faz? Depois vocês podem ampliar mais essas respostas, né? Isso aqui é um treinamento o dia inteiro, né? Se a gente for ver, isso aqui é um treinamento de desenvolvimento pessoal para a gente fazer pelo menos uma manhã inteira, tá? Agora, você vai fazer as mesmas perguntas, só que ao contrário, tá? Por que eu faço isso? Por que eu faço doTERRA? Por que eu faço o que eu faço? Por quê, né? Pegando o caso aí das gêmeas. Por que elas escreveram um livro? Como que elas fizeram para escrever esse livro? E por quê, né? O que fez elas levarem a escrever esse livro? Entenda que foi lá de cima, né? O porquê, elas encontraram um porquê, elas tinham um porquê muito forte, elas queriam que mais pessoas soubessem daquilo que elas já sabem, né? E elas também poderiam ampliar esse conhecimento delas através dos óleos essenciais, e elas também poderiam fazer um negócio e ter uma renda residual para o resto da vida, que é a venda de livros. Então, tem um porquê muito forte. Não sei se foi isso, né? Eu estou sugerindo aqui. Mas, e aí como é que elas fizeram para escrever esse livro? Né? O que elas utilizaram? Então, quando você tem a plena consciência do porquê você faz o que faz, por exemplo, vamos colocar outro exemplo aqui. Por que você faz atividade física? Ah, porque eu quero envelhecer melhor, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero ter mais saúde para brincar com os meus filhos. Como que você faz isso? Ah, eu faço 3 vezes por semana, né? Ou 5 vezes por semana. E o que você faz para conseguir fazer atividade física 3 vezes por semana? Ah, eu abro mão de algumas coisas que não são importantes para a minha vida, né? Então, assim, entenda que você sempre começar pelo porquê vai te trazer mais clareza daquilo que você faz, por que você faz. Então, por exemplo, se eu estou passando 4 horas, 5 horas em redes sociais, por que eu estou passando de 4 a 5 horas por dia em redes sociais? Olhando o porquê dos outros. Então, assim,
comecem a pensar naquilo que você está fazendo do seu dia, das suas horas. Tire um tempo, principalmente um tempo que você possa ficar sozinho, sozinha. Se não tiver como ser em casa, vai para um parque, vai para um shopping, vai para algum lugar mais tranquilo, né? Onde um café, onde você possa refletir sobre tudo que você está fazendo da sua vida, em todas as áreas da vida, no seu financeiro, no seu emocional, no seu propósito de vida, nos seus relacionamentos, da sua vida pessoal, da vida social, né? Ontem eu estava falando com uma amiga, que ela me mandou uma mensagem, e ela falou, Lu, tô com muita saudade de você. E pronto. Então, assim, isso faz a gente refletir o quê? Que a gente vai deixando muitas coisas atropelarem a nossa vida e, de repente, aqueles amigos que a gente tinha um certo contato, né? A gente vai deixando passar, porque está tão, né, de repente, envolvido com outras coisas que a gente deixa o lado pessoal, o lado social, né, que é o dos amigos, de lado. E ter amigos e ter relacionamentos, isso é super saudável para a nossa vida, tá? Então, reflitam sobre isso, sobre esse porquê, como você vai fazer isso, tá? Abrace a sua causa no mundo. Descubra essa causa. E aí, quando você descobrir, você vai fazer, né? O que você precisa fazer é como você vai fazer isso. Tá? A competência e a paixão, elas andam juntas. Então, como que eu vou fazer isso? E o que? O que eu vou oferecer para as pessoas? Qual é o produto? Qual é o serviço que eu vou oferecer? Tá? Para as pessoas. Então, cada organização ou cada pessoa com um propósito claro e definido, tá? No livro do Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, né? Você precisa ter um propósito claro e definido. E só olhar para ele. Tem que ser só ele, né? Só olhar para ele. Então, e competência, né, que é o como você vai fazer, diz respeito às nossas competências. É capaz de criar e manter soluções além de fidelizar as pessoas. É o que fazemos, é a consequência. Então, por exemplo, quem é consultor de bem-estar, não adianta a gente estar enchendo o nosso Instagram de fotinha de óleo essencial. As pessoas não vão se conectar, tá? Agora, se você mostrar que você usou um óleo essencial que tratou uma alergia na parte íntima da sua bebê, né? Quantas mães podem estar passando por isso e que os médicos estão receitando um monte de remédios que não está trazendo a solução, tá? E você colocar esse seu conhecimento, essa sua experiência para o mundo, com certeza isso vai trazer clientes para você. Então, é o contrário, não é o que eu faço, eu não vendo óleo essencial. É o porquê que eu vendo óleo essencial. É o contrário, a gente precisa olhar o círculo aqui, ó, é de dentro para fora, tá? Igual tá aqui, ó. De fora para dentro, né? Eu começar pelo o que eu faço, ele é o convencional, é o que todo mundo faz. Se eu olhar de dentro para fora, aí é o extraordinário. Sempre. Tudo que eu for fazer. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui cabe para tudo que eu for fazer. Tá? Então, o porquê, o propósito, né? Qual é a sua causa, em que você acredita, como vai ser o processo, como que você vai desenvolver isso, são as ações que você vai colocar no seu dia a dia, na hora que você acordar, já ter a ação pronta para você executar, e o que vai ser o resultado disso. A gente já começa querendo o resultado, né? Que é o quê? E é o contrário. O que você faz, o resultado é o resultado do porquê você faz. Certo? Então, como identificar o seu porquê? Seu porquê é uma causa, tá? Começa por aí.
é o objetivo pelo qual você está lutando na vida. Então, através do seu subconsciente, ele define suas crenças e as lentes pelas quais você enxerga o mundo. O seu porquê, ele é lindo e é exclusivo seu. Então, dentro de Doterra, a gente pode ter milhares de porquê fazendo a mesma coisa. Milhares, milhões, né? De porquês, só que fazendo a mesma coisa. Cada pessoa que está dentro de Doterra, ela tem um porquê. Seja porque ela começou Doterra porque ela quer quitar o apartamento dela, com o que ela vai ganhar, né? Ali nas primeiras graduações de premier acima, de repente. Seja porque eu sou um líder que eu gosto de liderar pessoas e eu quero desenvolver pessoas dentro desse negócio, ou porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero pagar uma escola melhor para os meus filhos. Então, cada pessoa precisa definir o seu porquê dentro de Doterra para quando as dificuldades vierem, que elas acontecem, porque aqui não é mar de rosas somente, né? A gente tem muitos desafios, a gente tem muitas recaídas, né? Como diz o Rodrigo Seixas, a gente vive numa montanha russa dentro desse negócio, tá? As nossas emoções, elas sobem, elas descem, e a gente precisa estar preparado para isso. Mas, se eu não souber o meu porquê, eu vou ficar sempre lá embaixo. Eu não vou pegar o embalo de novo para subir essa montanha, tá? Então, quando eu lembro do meu porquê, estou desanimado, não estou vendo resultado, isso e aquilo, mas quando eu lembro do meu porquê, não, eu preciso continuar. Não dá para ficar do jeito que está. Se eu desistir, vai ser pior, né? Então, você precisa ter claramente o seu porquê definido. Não só dentro de Doterra, mas de qualquer coisa, qualquer empreendimento que você venha a desenvolver dentro da sua empresa, ou que você faça hoje dentro de qualquer profissão, né? Por que eu levanto todas as manhãs? Para fazer o quê? Tá? Quando você tem uma imagem clara desse porquê, outras coisas que não importam tanto, elas vão desaparecendo. Incluindo medo, né? O medo de falhar, o medo de errar, o medo de pensar o que as pessoas vão pensar de mim, tá? As desculpas, várias desculpas, né? Mimimi, inibição, né? Então, essas coisas, elas vão desaparecendo, porque você tem um porquê muito grande, você não vai ficar se importando com essas coisas mais, tá? Nada importa, só o seu porquê importa, e você está fazendo ele muito bem. Então, muita coisa vai desaparecendo, tá? Quando o seu porquê é estabelecido, você tem significado em sua vida, você atrai as pessoas, e as pessoas que você precisa, né, vão chegar para você, porque elas conseguem enxergar em você que você tem um porquê muito próximo, muito próspero, e ela quer ficar com você, tá? Ela quer estar dentro dessa comunidade com você, por quê? Porque os valores são muito parecidos, e aí, tendo valores parecidos, a gente consegue desenvolver mais pessoas, né? Cada um ali dentro do seu propósito. Então, as coisas vão acontecendo, tá? Conhecer o seu porquê vai ajudar você a aproveitar melhor o seu dia todos os dias. E não ficar só empurrando com a barriga, tá? Quando você tem um motivo para fazer algo, é mais fácil prosseguir, né? O seu porquê ajuda a permanecer mais tempo, mais comprometido com aquilo que você está fazendo. Você vai ter mais propósito, mais paixão e mais força também para levantar todas as manhãs. Exercício, tá? Então, quem puder responder rapidinho, fica legal também, tá?
Aqui tem uma sugestão de blend que você pode fazer na hora que você estiver trabalhando, né? Que é usar uma gota de Suberia Fee, 3 de Balance, 2 de Eucalipto e 2 do Douglas Fee, que você pode substituir aí, que eu sugiro a camomila, tá? Que eu vou falar dela o porquê. Ou um outro óleo, um cítrico, para te trazer alegria, tudo depende do seu propósito, tá? Mas só para a gente linkar aqui com os óleos essenciais. Então, com que e com quem você se sente mais apaixonado, tá? De estar junto, de fazer alguma coisa, tá? Qual é o legado que você quer deixar no mundo? Como você quer ser lembrado? Depois que você não estiver mais aqui, neste mundo, nessa dimensão, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Quais são seus pontos fortes e como você os usa para inspirar outras pessoas? Muitas pessoas ficam focando e elas se sentem limitadas porque elas ficam focadas nos pontos fracos. Os pontos fracos, gente, a gente delega, né? A gente delega as coisas que a gente não sabe fazer tão bem, a gente pode delegar. Agora, quais são os seus pontos fortes? Todo mundo tem os pontos fortes, tem qualidades extraordinárias. Foque nesses pontos e comece a inspirar as pessoas utilizando esses pontos. Você não precisa estar olhando para o outro que, é um super palestrante, eu não consigo falar tão bem. Ele faz uma ótima apresentação de slide, eu não consigo fazer slide, sabe? Assim, então, as pessoas, elas ficam focando em pontos fracos, sendo que ela poderia estar usando esse tempo e essa energia para focar nos pontos fortes que ela tem e estar inspirando as outras pessoas, tá? Porque você quer aquilo que você quer. Eu quero ter um carro, mas por que você quer ter um carro? Eu quero comprar um apartamento. Mas por que você quer comprar um apartamento? Eu quero viajar 4 vezes por ano, 3 vezes por ano, 1 vez por ano. Mas por que você quer isso? Por que você quer isso? Você precisa escrever sempre o porquê que você quer, o que você quer e por que você faz o que você faz, tá? Depois de responder essas perguntas, você vai observar suas respostas, tá? Há coisas que se sobressaem para você, olhando essas respostas, tem coisa que se sobressai, você vê que é algo muito legal, muito grande dentro dessa sua resposta. Um tema comum que se conecta com outros temas, o que você respondeu na primeira pergunta, ele de repente aparece na segunda, na terceira, na quarta pergunta. Identifique as palavras e frases que mais representam você internamente. Então, diante das respostas que você deu, você vai circular as palavras que representam, que dizem mais a respeito sobre você, aquilo que está dentro de você, tá? Em seguida, você vai encadear essas palavras de forma que forme uma frase bem legal e você vai memorizar essa frase e você vai dizer ela com muita frequência, todos os dias, como se ela fosse um mantra para a sua vida, e especialmente se ela for dita diante do espelho, tá? Com os ombros levantados, uma postura ereta de autoconfiança, e você vai falar essa frase todos os dias para você, tá? Isso aqui é como se você estivesse se conectando com aquilo que há de mais bonito dentro de você. Aquilo que as pessoas de repente não enxergam, mas você sabe que está aí dentro de você. E que por algum motivo você não está colocando isso para fora. Os talentos que Deus te deu. Porque você está muito focado naquilo que de repente o outro faz bem. Mas você tem qualidades e pontos fortes maravilhosos. Todos nós nascemos com talentos. A gente não precisa ser igual a ninguém. A gente só precisa reconhecer aquilo que vai fazer a diferença no mundo e colocar isso para fora. Seja em qualquer coisa que você estiver fazendo.
em qualquer situação que você esteja fazendo, tá? Então, façam esse exercício. Depois podem falar comigo, né? Lu, fiz o exercício, foi maravilhoso, aqui está minha frase, né? Eu vou adorar saber qual é a sua frase, tá bom? A gente falou desse livro, mas eu quero falar um pouquinho do Ikigai. O Ikigai, né? Ele fala que a gente pode viver uma vida mais plena, uma vida mais longa e uma vida mais feliz. O Ikigai, gente, é uma fórmula que os japoneses eles utilizam, tá? Quem já ouviu falar aí no Ikigai, tá? O Ikigai, pode colocar aí no chat, tá? Depois a gente lê. O Ikigai, ele é a nossa razão de viver. Então, desde pequenininho, as crianças lá, elas já aprendem a ir identificando o seu Ikigai, porque ele vai ajudar você a identificar e a definir os prazeres da vida, aquilo que te traz prazer, tá? Ele pode se tornar, no futuro, a sua profissão, a sua missão de vida, o seu porquê, né? Então, eles fazem isso como se fosse não, é algo já que a família, né? As famílias, é uma cultura da Terra, é uma cultura do Japão, onde eles já começam a ensinar as pessoas desde pequenininho a encontrarem o verdadeiro significado da vida, tá? Então, esse antigo segredo do japonês, ele pode fazer você viver mais, ter mais saúde, ser menos estressado e principalmente mais realizado com a vida, né? Lá eles têm uma ilha onde as pessoas vivem até mais de 100 anos, né? Por quê? Porque eles vivem de acordo com a sua paixão, né? Então, a gente precisa acreditar que isso é possível, tá? Então, descubra o seu Ikigai, que é a razão de viver, tá? Que tem o significado da palavra, né? Que Iki é viver, Gai é razão. Então, traduzindo assim, é mais ou menos isso, a razão de viver. Então, ele começa aqui, né? Onde vai ter uns pontos de conexão. Aqui você precisa fazer uma listinha do que você ama fazer, tá? Aqui, o que você é bom em fazer, você faz essa listinha. Então, o que você ama fazer com o que você é bom para fazer pode ser uma paixão, tá? Aqui, você pode fazer uma listinha do que você pode ser pago para fazer. Tem muita gente aí que está deixando de ganhar dinheiro e é muito bom, por exemplo, em fazer artes do Canva, né? Artes do Canva. É bom em fazer, mas não está ganhando dinheiro com isso. Então, tá aqui só. Vivendo de paixão, mas não está ganhando dinheiro. Então, se eu sou bom em alguma coisa e eu posso ser pago para fazer essa coisa, pode virar uma profissão e eu posso fazer, por exemplo, uma renda extra com isso, tá? Se eu sou boa em fazer brigadeiros, eu posso ser paga para fazer brigadeiros. Pode se tornar uma profissão. Eu posso sair só da paixão aqui e tornar isso uma profissão, tá? Agora, o que é bom para o mundo, né? Então, de repente, esse mundo ele é muito amplo. Então, você pode olhar para a sua comunidade, para os seus vizinhos, para o seu bairro. O que você poderia fazer de bom para o seu bairro, tá? O que você poderia fazer de bom para a sua comunidade que você está inserido dentro de Doterra? Então, o que você pode fazer? Porque o que você fizer ali vai ser bom para o mundo. Então, pegar um talento que você tem, tá? E transformar isso em um bem maior para o mundo. Então, quando você pega algo que é muito bom para o mundo e que você ainda ama fazer, isso pode se tornar uma missão de vida. Aqui, de repente, você pode encontrar o seu porquê. Mas não basta só olhar para esse círculo, tá? Tem que pegar o caderninho, a caneta e começar a fazer a listinha aqui. Vocês vão ver que muitas coisas se repetem. O que eu amo fazer com o que eu sou boa para fazer. O que eu sou boa para fazer com o que eu posso ser pago para fazer. E o que eu posso ser pago para fazer com o que é bom para o mundo.
vocês vão ver que tem pontos de intersecção. E esses pontos de intersecção pode estar ligado ao seu porquê, tá? Tá bom, já tenho aqui falando que eu tô com o tempo quase esgotado, né? Então, o Ikigai, ele é baseado em 5 princípios, tá? Primeiro, começar pequeno. Então, você não precisa ter essa mania de grandeza, de querer tudo para agora, para hoje, né? Começar pequeno. Libertar-se de velhas crenças que você tem, velhos hábitos, tudo que é antigo, né? Que você acredita que aquilo é verdade. Começa a se libertar de muita coisa, até dentro da sua casa. Começa a olhar para a sua casa, livros que você não usa, roupas que você não usa. Tudo isso, gente, vai te libertar de muita coisa, tá bom? Harmonia e sustentabilidade. Tem que ter harmonia naquilo que você está fazendo. Precisa ser sustentável. A alegria das pequenas coisas, você ficar feliz com pequenas coisinhas que acontecem no seu dia a dia para você poder curtir a jornada. Isso é muito importante, tá? Ficar alegre com as pequenas coisas. E estar no aqui e agora, estar presente em tudo que você estiver fazendo, você está presente. Até o fato de você brincar com seu filho, estar no celular, você não está presente ali naquele momento que você tirou para brincar com o seu filho, tá? Então, esteja no aqui e agora. Esses são os princípios do Ikigai, né? Eles usam sempre dessa forma, tá? Aqui para você refletir um pouquinho, certo? Depois que você entendeu esse princípio, né, de encontrar a sua razão de viver, você pode estar mais inclinada a experimentar coisas novas, né? Começar a dar pequenos passos na busca desse seu porquê. Você precisa começar a agir, tá? Você vai ficar mais tranquilo sabendo que você tem um porquê, por que você vai acordar, por que você vai fazer isso pela manhã, pela tarde e pela noite. Você vai se tornar uma pessoa mais tolerante também, tá? Você vai se tornar uma pessoa mais tolerante com as diferenças de outras pessoas, tá bom? E aqui, né, você já parou para pensar como seria um mundo se pelo menos 20% dos seres humanos encontrasse a sua razão de ser, né? Então, a gente teria pessoas muito mais felizes e um mundo muito melhor do que a gente ficar no dia a dia, né? Até para a nossa comunidade do Terra, se todos nós pudéssemos parar para descobrir o nosso porquê, o porquê que a gente está fazendo do Terra, a gente seria muito mais comprometido com aquilo que a gente decidiu fazer, tá? E aquilo com que eu acredito ser a minha razão de viver. Então, parem, entenda o seu papel dentro da comunidade que você está inserido e comece a colocar as coisas organizadas, tá? Para que você não venha a fazer do Terra sem um propósito, porque a gente acaba desistindo daquilo que a gente está fazendo, porque a gente não tem uma razão de viver, de estar vivendo dentro daquela comunidade, tá? Uns exercícios que você pode começar a fazer hoje mesmo, tá? Torne claro o seu porquê, agir e acreditar como se já fosse, né? Eu quero me tornar elite, então haja como um elite. Eu quero me tornar um premier, então haja como um premier, haja como um diamond, tá? E vai consolidando o seu porquê, né? Usando música, vídeo, gravação, assistindo treinamentos, participando realmente do sistema que a doTERRA tem, né? A doTERRA é maravilhosa, ela tem todos os instrumentos que nós precisamos para a gente desenvolver o nosso porquê, tá? E aí, qual é o seu Ikigai e qual é o seu porquê, tá? Aqui são indicação dos livros, Encontre o seu porquê, comece pelo porquê, e esse aqui que fala do Ikigai, um livro maravilhoso que vale a pena a gente ler, tá? Todos eles. E o que você aprendeu neste encontro, o que mais te chamou a atenção, você vai responder, tá? Você pode responder aí no chat também para
para que a nossa aula se torne, né, mais dinâmica. O que você pode fazer para transformar esse conhecimento de hoje em uma experiência para te gerar resultados? E qual a sua missão de vida e o que te inspira a viver, tá? Eu sou grata por poder compartilhar minha razão de viver com todos vocês. Sou grato pela vida de todos que estão ouvindo a minha mensagem no dia de hoje. Eu honro a vida de cada um que está nessa missão de mudar o mundo, uma gota por vez, uma pessoa por vez, uma família por vez, uma comunidade por vez. Fica aqui o meu abraço e se eu ainda tiver um tempinho, Rafa, para não atrasar e todo mundo, eu gostaria de passar o vídeo, tá? Se não, aí eu encerro aqui, tá bom? Você Beleza, que vai arrasta o vídeo falar aí aí, que você que eu tô planejou o perdida. vídeo. Eu sei que é um vídeo Bem, impactante. Vamos passar ele aí rapidinho. tá, deixa eu achar ele aqui. Bom, ele estava aqui, mas ele não está mais. Posso Rafa, compartilhar que você você me mandou? consegue compartilhar? Acho que em algum momento o link... Ah, tá, já achei. Espera aí. Vocês conseguem ver aí o vídeo? Não. Ainda não, né? Dá para ver, Rafa? Não, tá na apresentação. Quer que eu compartilhe aqui? Sim, acho que é melhor, né? Para não atrasar tanto. Acho que está sem som, né? Tá sem som. Deixa eu alterar aqui. Gente, para mim esse vídeo ele é assim um exemplo, né, do Ikigai dessa pessoa, desse pai. É um vídeo antigo, quando eu acho que eu já passava ele na escola há 20 anos atrás, né? E eu trouxe ele hoje justamente para conectar com o tema de hoje, que eu acho que tem tudo a ver. Que ainda está sem som. Vamos lá, galera. Vai dar certo. Deixa eu... Você não conseguiu Edu, compartilhar daí, não? cadê você, assistente? Eu vou fazer umas mudanças aqui. Não deu certo. Vocês me ouvem quando eu falo? Sim. Deixa eu tentar por aqui, Rafa, ele vai ver aqui. Tem que colocar no modo apresentação. Aqui. Esse aqui. Tá vendo agora, Rafa?
Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Pues siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Eterno y santo. Grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Oh, gracias, nunca cambia. Eterno. Él me ama tanto. Eterno y santo. No puedo entender. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. É isso, gente. Vai lá buscar o seu porquê. Caraca. Que show, Lu. Caramba, que show. Para encerrar com esse vídeo aí, eu acho que a galera aí deve estar mega emocionada aí com esse vídeo, com todo, né, com tudo que você compartilhou aí pra gente. Quem gostou, compartilhe com a gente no chat. O que vocês acharam aí da palestra da Lu? Fala pra gente aí. Quero ver se gostaram. Caramba, nossa, top demais. E aí, qual o seu porquê, seu Ikigai, né, Lu? Que show, cara. Com a razão. Gratidão. Caramba, Lu, gratidão Obrigada. mais uma vez, tá?